Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início a mais uma das nossas aulas, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre OVACI, obstrução de via aérea por corpo estranho, parada cardiorrespiratória, hemorragias e choques, tá? De uma forma bem sucinta, a gente só vai rever. Vamos tentar fixar a prática do procedimento, né? Tanto de desobstrução de via aérea quanto de ressuscitação cardiopulmonar. E depois a gente vai ver um pouquinho sobre as hemorragias e os choques, tá? Eu espero que na aula anterior, quando a professora mandou pela primeira vez os slides para vocês, nas aulas anteriores, no caso, né? Vocês tenham lido, assistido os vídeos, que aí vai ser bem mais fácil, vocês já vão ter bastante noção, tá? Porque os vídeos eles eram bem explicativos, tá? Então, a obstrução de via aérea por corpo estranho, o OVACI, ele é quando a via aérea do nosso paciente ela está obstruída por algum objeto, né? Nas diferentes fases da vida, no adulto, na criança e no neonato, a gente tem protocolos diferentes para desobstrução, né? Então, o principal que a gente deve se atentar quando a gente encontrar com um paciente que estiver com via aérea obstruída é a perda da consciência, que é um agravante dessa obstrução, e se esse paciente vai entrar em parada cardiorrespiratória. Automaticamente, se ele tiver uma perda de consciência, quer dizer que essa obstrução está progredindo, então ele vai sim entrar numa parada cardiorrespiratória, tá? Então, as causas mais frequentes de obstrução de via aérea por corpo estranho no adulto, né? Geralmente é alimentos, carnes, principalmente aquelas pessoas que comem depressa, né? Acabam se alimentando rapidamente e não mastigam corretamente. Também pode ser com fragmentos dentários, né? Próteses, doces, balas, principalmente aquelas balas mais arredondadas, né? Antigamente era muito comum ter obstrução de via aérea por esse tipo de bala, as balas soft que falavam, né? Também aspiração de material regurgitado, no caso, vômitos, né? Quando o paciente vomita e engole ao mesmo tempo. Sangue, principalmente no trauma, né? Quando o paciente acaba aspirando o próprio sangue, pode sim haver uma obstrução das vias aéreas desse paciente. Nas crianças e nos lactentes, as principais causas são por objetos pequenos, né? Eles acabam engolindo, no caso aspirando, e também pelo leite materno regurgitado, tá? O famoso arroto, né? Quando a criança arrota e junto ela regurgita. Por quê? O esfíncter esofagiano, que é aquele esfíncter que fica mais aqui, mais abaixo, logo na entrada do nosso estômago, ele não está bem formado ainda. Algumas vezes ele não está bem fechado. Então, quando a criancinha faz, o bebezinho, no caso o neonato, ele arrota, volta junto um pouquinho de leite e ele acaba se afogando. Na maioria das vezes, esses casos é uma obstrução parcial, né? Não é uma obstrução total. Então, a criança, com a mãe virando ela de ladinho na na posição lateral de segurança, ele já desobstrui, mas algumas vezes é um pouco mais grave e acaba fazendo uma obstrução parcial, tá? Principalmente se aquelas mães que acabam dando mamadeira e não medem a quantidade, acham que a criança vai passar fome e tal, e muitas vezes acabam alimentando demais, então na hora que volta também em grande quantidade. Então a obstrução é bem mais fácil. Esses tempos a gente pegou, não faz muitos dias, um atendimento, um bebezinho de 23 dias com obstrução parcial. Quando a gente chegou, ele já tinha voltado, já estava estável, não tinha bronco aspirado nem nada, mas igual a gente leva para o hospital, né? Para fazer um exame de imagem do pulmãozinho, ver se não vai acabar desenvolvendo uma pneumonia por broncoaspiração. Mas é bem complicado, porque a família geralmente vai estar bem desesperada nesses casos, né? Mais alguns pontos, então, que
bem importante para salvar uma vítima de engasgo é o rápido reconhecimento, né? Ela engasgou, que a gente consiga reconhecer que essa vítima realmente está engasgada, né? Também é importante que se saiba diferenciar do infarto e de uma parada cardiorrespiratória de outra causa, né? Porque esse paciente ele pode fazer uma obstrução e fazer uma parada, mas ele também pode fazer parada por diversas outras coisas, né? Não só por uma obstrução de via aérea. Então isso é muito importante para que a gente consiga desempenhar o nosso papel, né? Os tipos de obstrução, então nós temos a obstrução parcial, como a prof falou antes para vocês, e a obstrução total. A parcial é quando o paciente ainda vai conseguir respirar e ainda vai conseguir tossir e ainda vai conseguir falar, por mais que seja de forma mais ruidosa, mas ele vai conseguir, tá? Quando o alimento fica obstruindo parcialmente a via aérea dele, tá? Ele não é aquele objeto que fica empalado ali que o ar não sobe e não desce. Então, um pouco de ar vai subir e vai descer, tá? E aí, a obstrução total, né? Então, é quando não tem nenhuma troca de ar, né? Da via aérea inferior para a via aérea superior. E o paciente não vai conseguir tossir, não vai conseguir falar, não vai conseguir respirar. Por mais que ele tente, vocês vão ver, se um dia vocês presenciarem, que não vai sair o som, né? A voz dele, ele vai tentar falar, mas ele não vai conseguir realizar esta fala, né? Então, na obstrução parcial, a gente não vai realizar a manobra de Heimlich, que é a manobra universal para o desengasgo, né? Por quê? Porque às vezes é um objeto grande, porém ele se posicionou de maneira ali na garganta, na via aérea do paciente, que ele está obstruindo só parcialmente. Então a gente vai estimular a tosse, né? Se o paciente está conseguindo tossir, a gente vai pedir para que ele tussa vigorosamente, que a gente fala, né? Até ele conseguir expelir este alimento. Se ele não conseguir expelir e permanecer parcialmente obstruído, nós vamos sempre colocar esse paciente sentado, né? Ou com a cabeceira extremamente elevada e vamos conduzir com o suporte de oxigênio para o hospital. Por que com suporte de oxigênio? Se com a via aérea totalmente desobstruída passa 100% de ar, com a via parcialmente obstruída não vai passar 100% de ar, então vai estar faltando oxigênio para o organismo desse paciente. Então, nós vamos sim ofertar oxigenoterapia a ele, tá? Então, quando tiver obstrução parcial no adulto e na criança, a gente vai estimular a tosse. A criança que eu falo é aquela criança que já fala, que já caminha e que já entende, tá? Não aquela criancinha de 2 aninhos, de 3 aninhos. Na obstrução total, a gente vai imediatamente realizar a manobra de Heimlich, tá? O sinal universal do engasgo, sinal universal da asfixia. O paciente vai estar com as 2 mãos no pescoço apertando, tá? E vai estar lá assim, tentando falar alto, sim, não vai conseguir. Isso quer dizer que ele está com a via aérea dele totalmente obstruída. Então, a gente vai realizar a manobra de Heimlich. Se acaso esse paciente estiver inconsciente, nós vamos realizar compressões torácicas, tá? A gente já vai ver cada etapa do protocolo bem certinho, tá? Aqui, ó, o sinal universal da asfixia que a professora falou, tá? O paciente vai estar sempre segurando o pescoço. Porque, né, tem uma coisa ali obstruindo, é fisiológico, automático, né? A prof deu só uma pausadinha no vídeo para tirar o cachecol que tava ficando muito quente aqui dentro da sala, tá quente bastante. Então, vamos ver um pouquinho dos tipos de vítima, né? Nós vamos ter a vítima consciente e a vítima inconsciente. A vítima consciente, ela pode ter uma obstrução parcial, né? Porque daí ela vai estar falando ainda, vai estar consciente.
ou a gente pode ter uma obstrução total, né? No início da obstrução total, esse paciente ele vai estar ainda consciente, né? Vai estar com os sinais de asfixia, né? Agarrado no pescoço, vai ser incapaz de falar, tossir, vai estar com esforço respiratório exagerado, porque ele vai tentar respirar, mas não vai vir esta respiração, esse ar não vai vir, né? Então, a gente precisa agir imediatamente, tanto na obstrução parcial, que a gente vai incentivar a tosse, quanto na obstrução total, que aí a gente vai ter que realizar a manobra de Heimlich. Porque se a gente não desobstruir esse paciente, ele vai evoluir para inconsciência. Por quê? Porque não está passando ar, ele vai fazer uma parada respiratória, automaticamente faz uma parada respiratória, logo após ele faz uma parada cardíaca, né? Então, a gente vai realizar a manobra de Heimlich no paciente consciente que tiver a via aérea totalmente obstruída. Se esse paciente tornar-se inconsciente, a gente vai realizar as manobras de RCP, porque aí ele fez uma parada cardiorrespiratória por não estar oxigenando, né? Por não estar recebendo oxigenação. Aqui o sinal universal de asfixia. Vamos falar primeiro da manobra de Heimlich. Como que é a manobra de Heimlich? Que a gente vai fazer no paciente com obstrução total, estando ele consciente. Então, sempre a gente vai orientar o paciente, por mais que ele não esteja conseguindo falar, ele está conseguindo ouvir. Então, a gente vai chegar para o paciente, seu João, eu sou Jéssica, eu sou enfermeira, eu vou tentar lhe ajudar, tá? Eu vou ficar atrás do senhor e vou apertar sua barriga. A gente vai falar isso porque muitas vezes ali o paciente já vai estar um pouco atordoado e ele vai acabar tentando se negar da gente, né? Então, ele vai tentar sair de perto da gente, porque, né, automaticamente. Então, a gente sempre vai orientar esse paciente. Então, a gente vai se posicionar atrás do paciente e com as nossas mãos, uma das mãos fechada, geralmente a dominante, que é aquela que a gente mais tem força, a gente vai segurar ela fechada desta maneira aqui, tá? E a gente vai colocar sobre o apêndice xifoide do paciente. Lembram em anatomia do osso externo, aqui o finalzinho do osso, aqui no finalzinho do osso, a gente tem o apêndice xifoide, que aí dá início à cavidade abdominal, né? Próximo ao estômago. Logo abaixo do apêndice xifoide, a gente vai pressionar, que seria na região do estômago, a gente vai pressionar para dentro e para cima, como se fosse um J invertido. Então, com uma das mãos o punho, com uma saliência aqui do dedão, do primeiro dedo, a gente vai fechar ela assim. E a outra a gente vai sobrepor na região distal e vai empurrar aqui na boca do estômago, é mais para baixo, só que não aparece no vídeo, tá? Mas para vocês entenderem, vai empurrar para dentro e para cima, para dentro e para cima. Golpes rápidos e fortes, tá? Isso a gente vai fazer seguidamente até que ou o paciente vomite ou que ele consiga expelir esse objeto, tá? Se acaso esse paciente, durante essas manobras de Heimlich, ficar inconsciente, quer dizer que ele desmaiou, ele vai entrar numa parada cardiorrespiratória por falta de oxigenação. A gente vai se afastar, segurando aqui o paciente, né, que ele tá aqui na nossa frente, a gente vai se afastar e deitar esse paciente no chão e imediatamente iniciar as manobras de RCP, tá? Porém, a gente vai sempre primeiro fazer as ventilações. Com o ambu, né, vocês já viram o que é o ambu, a gente vai ventilar 1, 2, e aí a gente vai comprimir o coração. Fazer a compressão torácica a fim de comprimir o coração, né? Vamos fazer 30 compressões torácicas, 2 ventilações. 30 compressões torácicas, 2 ventilações. As 2 ventilações primeiras a gente chama de ventilação de resgate, tá? É para verificar se a via aérea ainda realmente está obstruída. Se ela estiver obstruída, vocês vão observar que o tórax não vai ter expansão. Então, quer dizer que
ainda o alimento está ali, tá? Então, não desobstruiu. Então, a gente vai continuar fazendo. Aí sim, as compressões torácicas é no osso externo, tá? Não é lá no apêndice xifoide, daí é pra cima do apêndice xifoide. Porque o intuito é, ao mesmo tempo, tentar fazer com que esse alimento ou esse objeto suba ou desça, mas também fazer com que o coração tente retornar ao seu ritmo, né? Tentar fazer com que esse paciente saia dessa RCP, dessa parada cardiorrespiratória que ele se encontra, tá? Se a obstrução no adulto for por líquidos, não adianta a gente fazer manobra de Heimlich, né? Porque o líquido ele passou, foi lá, o paciente brocoaspirou, foi para a via respiratória, então não tem o que fazer, né? A gente vai fazer a posição lateral de segurança, que vamos lateralizar esta vítima, geralmente do lado esquerdo, tá? Deitar essa vítima de lado, a fim de liberar as vias aéreas e expelir as secreções e possíveis sangue, né? Que pode ser a obstrução de líquidos que esse paciente esteja apresentando, tá? Então, adultos e crianças maiores de 1 ano, se a gente verificar o objeto e o objeto for sólido, a gente pode fazer a remoção digital, né? Tentar com esses 2 dedos aqui ir lá na garganta do paciente e retirar. Só se a gente visualizar o objeto, caso contrário, não. Por quê? Porque a gente pode acabar empurrando ainda mais para dentro este objeto, tá? Aqui fala um pouquinho do que a prof acabou de falar, né? Então, lá ele tá olha só, na segunda foto aqui ele tá verificando, ele vai tentar tirar, né? Crianças, então aqui a gente já falou, crianças e adultos maiores de 1 ano, né? Obstrução total, a gente vai realizar a manobra de Heimlich, né? Abaixo do apêndice xifoide, entre a cicatriz umbilical e o apêndice xifoide, tá? Técnica em J, de baixo para cima, né? De um J invertido. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Aqui a manobra de Heimlich, que a gente tava falando. Pessoal, gestantes, a gente não vai realizar a manobra de Heimlich abaixo do apêndice xifoide. A gente vai realizar as compressões no terço inferior do externo, então, né? Porque o abdômen gravídico, né, não permite que a gente consiga comprimir no local correto. Pessoas muito obesas também a gente não vai conseguir realizar. Então, a gente pode realizar dessa forma, fazendo em cima do osso externo, tá? Então, a manobra de Heimlich, a gente só vai fazer na vítima em pé, né? Caso ela desmaiar, ela vai tornar-se inconsciente e aí a gente vai deitar esse paciente e vai iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, né? A automanobra de Heimlich, né? A técnica de autodesobstrução, ou seja, se a gente se engasgar e nós estivermos sozinhos, como que a gente vai se desengasgar? É a mesma técnica da manobra de Heimlich, né? A gente vai tentar encontrar o encosto de uma cadeira, na pia, algo que fique da altura ali entre a incisura umbilical e o apêndice xifoide e vai se jogar em cima desta superfície a fim de fazer um movimento similar que a manobra de Heimlich faria para desobstrução, tá? Aqui, olha só, então, o paciente tá aqui, tá sozinho, ele tá fazendo, como vocês podem ver, tá se jogando para cima do encosto da cadeira a fim de se desobstruir, tá? Então, em lactentes, como é que a gente vai proceder diante de um engasgo, de uma obstrução de via aérea por corpo estranho, né? O que nós vamos fazer?
As principais causas em lactentes ou é aspiração de leite regurgitado ou é pequenos objetos, né? Comidinha, algo nesse sentido. Então, vai apresentar mais ou menos os mesmos sintomas que no adulto, porém a criança geralmente com essa idade não fala ainda, né? Mas chora, geme. Então a gente vai perceber uma dificuldade de respirar, vai ter tosse, uma respiração ruidosa, né, com aquele chiado ou dificultosa, e vai ter náuseas, geralmente, tá? Da mesma forma que no adulto, a obstrução ela pode evoluir para uma obstrução total, se ela for parcial, e o paciente pode evoluir para óbito, né? Assim como no adulto. Porém, o procedimento que difere um pouco, tá? A remoção manual não é recomendada porque a boca da criança é bem menor do que no adulto, né? Se no adulto já é difícil a gente conseguir alcançar, então na criança ainda é um pouco pior, no lactente no caso. Qual é a técnica então, pessoal? A gente vai... A prof saiu um pouquinho aqui para pegar uma boneca para vocês, tá? Deixa eu só tentar ajeitar aqui mais baixo para que vocês tentem me enxergar. Como a prof não tem filhos e não tem boneca, eu peguei um negócio aqui meio estranho, né? Uma boneca, para vocês conseguirem mais ou menos entender. O símbolo aqui vocês façam de conta que não existe, tá? Ai, ai. Então, pessoal, numa criança, num lactente, o procedimento do engasgo, tanto do engasgo parcial quanto no engasgo total, vai ser mais ou menos o mesmo, tá? Porque como a criança não vai entender, né? A gente vai falar assim pra ela, agora eu preciso que você tussa vigorosamente. Um lactente, né, não vai entender, menor de 1 ano não vai entender que é pra ele tossir. Então a gente vai fazer o mesmo protocolo que é a manobra de Heimlich. Eu vou deixar aqui nesta imagem para que vocês consigam apoiar, tá? Visualizar. Primeira coisa, então a gente vai fazer a abertura da via aérea superior desse paciente. A gente vai abrir a boca dele e vai olhar para ver se a gente consegue visualizar alguma coisa. Se a gente não visualizou nada, a gente vai virar essa criança com as perninhas dela aqui, ó, no nosso antebraço, tá? Conseguem verificar como que ele está posicionado, né? A gente vai com o segundo e o terceiro dedo em V na boquinha da criança, a gente vai deixar ela inclinada aqui. Olha só, tá inclinadinha aqui no braço, né? Não sei se vocês conseguem ver. Sempre com a cabeça mais baixinha que o bumbum, tá? No meu antebraço, olhem aqui o meu antebraço, né? Então, com as perninhas abertinhas assim. E a gente vai realizar 5 tapotagens. Eu vou apoiar o meu braço aqui no meu joelho. Aqui, ó. Meu braço, meu antebraço apoiado aqui no meu joelho, tá? E vou realizar 5 tapotagens. O que é tapotagens? Bater nas coxinhas entre as escápulas desse lactente. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu vou com a mão que eu tava fazendo as tapotagens, eu vou apoiar a região das escápulas aqui, a cervical dela. Vou virar para cá, no outro braço. E vou realizar 5, ó, aqui tô apoiada no meu outro joelho, aqui na minha outra coxa. E vou realizar 5 compressões cardíacas. Na criança, a gente realiza compressão cardíaca com os 2 dedos, né? Então, eu vou realizar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou olhar se o objeto não tá ali. Se não tiver, a criança ainda estiver engasgada, eu vou virar de novo. Vou abaixar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Virei. Olhei, não tem nada. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É como diz ali no slide, tá? É isso aí que vocês vão fazer. A criança tá aqui, ó. Desobstruiu. Fazer a abertura e vou retirar. Geralmente vai ser leite, aí ela vai vomitar mais um pouquinho, né? Então a gente deixa que ela vomita, permite que ela vomita.
Vou colocar ela em posição lateral esquerda, né? Aqui, sempre assim. Com a cabeceira um pouquinho elevada, vou colocar oxigênio e vou conduzir ao hospital, tá? Esta é a manobra de Heimlich em lactentes, crianças menores de 1 ano de idade, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, mas depois qualquer coisa vocês podem voltar nos videozinhos lá que a gente verificou, que a prof pediu para que vocês assistissem, e também voltar nos slides, tá? Então aqui fala de novo, né, da desobstrução. As crianças maiores de 1 ano e os adultos, a gente vai fazer então a manobra de Heimlich, né? Se a criança, por exemplo, tiver 2 aninhos e for muito pequenininha, a gente ainda pode utilizar esse protocolo aqui, tá? Que daí a gente não consegue, ela não consegue ficar direito de pezinho pra gente ir lá e fazer a manobra de Heimlich, ela vai ficar caindo, né? Caiu. Então a gente pega ela no colo e faz aquele protocolo lá, tá? Da manobra de Heimlich em pé. A partir do momento que a vítima ficou inconsciente, a gente vai fazer o protocolo de RCP nesse paciente, tá? O que eu queria falar pra vocês, por exemplo, assim, ó, uma criancinha de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, a gente pode se ajoelhar do lado dessa criança para ficar mais fácil, tá? Para ficar mais fácil da gente abordar ela, que daí a gente fica mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Tá, de Ovácia é isso. Agora vamos relembrar um pouquinho sobre a RCP, tá? Ressuscitação cardiopulmonar. Pessoal, agora que a prof verificou que eu fui falar sobre a Ovácia na criança, e eu vi que eu não tinha colocado o fone de ouvido. Eu não consigo parar para verificar se o áudio ficou bom, tá? Mas qualquer coisa depois eu faço de novo daí, depois que eu fechar essa aula daí, se não saiu bom o som para vocês, tá? Que daí eu preciso colocar ele no aparelho, eu estava usando o fone, eu deixei o fone aqui do lado e fui gravar mostrando para vocês, tá? Mas eu espero que tenha funcionado. Se não funcionou, a gente faz de novo, né? Não tem problema, imagina, né? Então vamos falar então sobre parada cardiorrespiratória no adulto e no infantil, tá? Só dar uma relembrada também. A parada cardiorrespiratória, então, quer dizer a interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica e da respiração simultaneamente, né? No adulto, geralmente os dois sistemas vão parar junto, mas na criança ela vai primeiro fazer uma parada respiratória e depois ela vai evoluir para uma parada cardíaca. Então, primeiro ela vai parar de respirar, depois ela vai, o coração vai parar de bater, tá? Então, quais os sinais de uma parada? Inconsciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso, né? Esse paciente não vai ter pulso. Existe o chamado 5Hs e 5Ts, que são as principais causas de parada cardiorrespiratória. Eu quero que vocês entendam que dependendo o motivo pelo qual esse paciente parou, pelo qual o coração dele parou de bater, se a gente não tratar primeiro a causa que ele parou, que o coração parou, que a respiração parou, a gente não vai conseguir fazer com que esse paciente volte da parada. A gente não vai conseguir tirar esse paciente da parada. Por isso que é importante a identificação precoce da causa do RCP, da causa da PCR, no caso, da causa da parada, né? Os 5Hs entram hipovolemia, choque hipovolêmico, que a prof já passou para vocês, a gente vai relembrar um pouquinho hoje, né? Hipóxia, falta de oxigenação a nível cerebral, hiper ou hipocalemia, também é uma das causas, hipotermia, temperatura muito baixa, né? E hidrogênio, excesso ou pouco hidrogênio circulante, tá?
O 5Ts, tromboembolismo pulmonar, quando um coágulo ou uma placa faz uma obstrução lá a nível pulmonar. Trombose coronariana, ali junto nas tromboses entra o infarto agudo do miocárdio, que faz um tipo de obstrução de uma coronária, isquemiando uma área cardíaca, né, uma área do músculo ali, fazendo uma necrose do músculo cardíaco. Tamponamento cardíaco, que é quando o sangue sai para fora do coração e se aloja no pericárdio, que é o saco que reveste o coração, e esse acúmulo de sangue fora do coração faz com que diminua o espaço de contração do coração, né? Tensão pulmonar, ou tensão no tórax, por exemplo, pneumotórax ou hemotórax, quando o tórax do paciente ele é perfurado, lembra? Que eu acho que não fui eu que dei essa matéria, para outra turma. Mas vocês devem ter estudado tamponamento cardíaco e tensão de tórax, que é quando o pneumotórax e o hemotórax é quando o tórax do paciente ele é perfurado. E aí há um acúmulo de sangue ou de ar fora dos pulmões, fazendo com que o espaço que seria ocupado para expansão do pulmão fique cheio de ar fora do pulmão ou cheio de sangue, o que não vai permitir que o pulmão se expanda, né? Então vai dificultar a respiração até a nível dele fazer uma parada respiratória. Geralmente em trauma isso acontece, né? Ou tóxicos, né? O uso de substâncias, tanto medicamentosas quanto outras substâncias externas, tá? Nós temos algumas modalidades também de PCR, que é taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular, AESP aqui, e a sistolia, né? AESP é atividade elétrica sem pulso. Pessoal, se o paciente parar nessas duas modalidades, que ele vai estar monitorado, né? A gente vai monitorar nosso paciente. Lá no monitor vai aparecer o traçado de como esse paciente parou, ou linha reta, que é a sistolia, taquicardia ou fibrilação, né? Só que essa taquicardia e essa fibrilação a gente não sente mais o pulso, tá? Só lá nível cardíaco mesmo, tá? Não é aquela taquicardia que aparece lá no monitor que o paciente tá com 180 de frequência cardíaca, 200 quase de frequência cardíaca, vocês vão sair gritando: o paciente parou, tá parado, corre aqui. Não, isso não é uma parada, tá, gente? Parada em taquicardia ventricular ou fibrilação, a gente não sente mais o pulso do paciente, o paciente não tá mais consciente, tá? Ele tá lá desmaiadão, para vocês se lembrarem disso, tá? Então, se ele parar nessas duas modalidades aqui, AESP, atividade elétrica sem pulso, ou assistolia, não adianta a gente chocar o paciente. Porque atividade elétrica sem pulso quer dizer que a parte elétrica do coração está funcionando, mas ele não está se contraindo. Então, o problema é no músculo. Então, a gente vai fazer o quê? Comprimir o tórax, para tentar fazer com que esse coração volte a bater, tá? A sistolia quer dizer que parou parado, não tem nada mais lá, o coração não tá mais nem aí. Então, a gente vai comprimir também, tá? A taquicardia e a fibrilação a gente pode chocar, ou seja, a gente vai lá, plot, choca o paciente com o intuito de quê? De parar essa taquicardia, o coração tá lá, a gente vai lá e dá o choque, ele vai parar, e aí a gente vai comprimir. Comprimindo o tórax, o coração vai tum, 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 com a gente comprimindo. Então, a gente vai tentar reorganizar um novo ciclo cardíaco para esse paciente. Por isso que a gente choca, com o intuito de parar esse batimento dele
e a gente tentar reorganizar, tanto na taquicardia quanto na fibrilação, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre o choque. Aqui a prof trouxe um exemplo, né, de taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação, como é que fica o traçado lá no monitor ou no eletro. Então, essas duas modalidades, tanto taquicardia quanto fibrilação, na parada cardiorrespiratória, são ritmos chocáveis, a gente pode chocar este paciente. Nós podemos pegar as pás lá que estão no monitor e lá no paciente, tchupt. Não, isso quem pode é só o médico ou o enfermeiro capacitado. Mas existe um dispositivo chamado DEA, desfibrilador externo automático, que até os leigos podem utilizar. Então, se o choque for dado por este aparelho, o técnico de enfermagem pode sim realizar o choque no paciente, tá? Por quê? Porque esse aparelho é automático, é ele mesmo que vai detectar o ritmo cardíaco que esse paciente está, vai detectar como é que está essa PCR dele e vai informar se é um ritmo chocável ou não, tá? Então, por isso que a maioria dos protocolos, eles falam em utilizar o DEA o mais rápido possível, porque a gente coloca as pás do DEA, deixa só para você lembrar, a gente coloca as pás do DEA aqui, uma em cima e outra mais embaixo, para que o choque dê cruzado no coração, né, para que ele pegue toda a extensão cardíaca, a gente coloca ele aqui e automaticamente ele já vai monitorar, já vai verificar o ritmo cardíaco do nosso paciente. Então, a gente não precisa se preocupar que a gente vai chocar esse paciente na hora errada, porque o DEA vai fazer isso, tá? Então, a gente vai instalar, vai lá, inicia 0CP, né? As compressões. 1, 2, 3, 28, 29 e 30. Ambusa. 1, 2, 3, 4, 29, 30. Beleza. E aí chegou o DEA. Instala o DEA lá e já liga ele e ele já vai falar se é para parar, se é para chocar, se o ritmo é chocável, se o ritmo não é chocável, tá? A ESP, aqui tem a imagem de como vai ser o traçado para vocês entenderem. E a sistolia, né? Então é quando não há mais batimento cardíaco. Eu não vou ficar falando de cada ritmo o que é, porque vocês já viram na outra aula, tá? Então, além das manobras de RCP, geralmente no protocolo a gente utiliza a medicação, né? A principal é a adrenalina. Quem vai determinar o uso ou não vai ser geralmente o médico, tá? A menos que a instituição já tenha um protocolo dizendo que pode utilizar na ausência do médico, tá? A adrenalina, assim que se obter um acesso venoso, a gente vai realizar, pode ser aplicado uma ampola a cada 3 ou 5 minutos, tá? Endovenoso, daí no caso, o paciente vai ter que ter um acesso venoso de grosso calibre de preferência, né? Então, né, a ressuscitação cardiopulmonar, aqui tem uma breve definição, né, do que é, isso a gente não vai ficar revisando. Aqui fala um pouquinho das diretrizes de 2015, né, da American Heart Association, que é o protocolo americano que os brasileiros se baseiam para realizar tanto os nossos protocolos quanto os atendimentos, tá? Então, todos os protocolos brasileiros são baseados neste da American Heart aqui, tá? Falando de suporte básico de vida, né? No extra-hospitalar, então, qual é o protocolo? Quais são os passos, né? Então, o rápido reconhecimento, né? Da condição do paciente,
o uso de celulares, no caso aqui é para chamar ajuda, né? Sempre a gente vai chamar ajuda se vocês estiverem fora do ambiente de trabalho de vocês, tá? Falando lá no extra-hospitalar. E aí a gente vai começar, a nossa sequência sempre vai ser CAB. O que é o C? Circulação. A, abertura de vias aéreas e controle de cervical. B, respiração. Lembra que a gente viu lá no ABCDE? Então, aqui na parada só é ao contrário, CAB. Por quê? Porque primeiro a circulação, primeiro as compressões cardíacas, tá? Então, o que a gente vai avaliar sempre? Se esse paciente tem pulso, isso rapidamente, tá, pessoal? A gente vai avaliar se ele tem pulso, se ele tá respirando ou não e se ele tá inconsciente. Se ele tiver pulso e não tiver respirando, então quer dizer que ele tá numa parada respiratória, obrigatoriamente ele vai evoluir para uma parada cardíaca. Geralmente, para o paciente estar em parada respiratória e não estar em parada cardíaca, quer dizer que isso vai acontecer em poucos segundos e quer dizer que ele está com uma obstrução, tá? Pode ser que seja um idoso que estava lá na rua e estava comendo alguma coisa e caiu, então, ou num acidente de trânsito, por exemplo, um trauma, pode ser com sangue, pode ser a dentadura, pode ser diversas coisas, então a gente vai rapidamente tentar desobstruir para que ele volte a respirar, dar um suporte de oxigênio para que esse paciente não evolua para uma parada cardiorrespiratória. Se ele estiver sem pulso e sem respirar, a gente imediatamente vai iniciar as compressões cardíacas, tá? As compressões cardíacas a gente vai fazer quantas compressões? Se nós estivermos sozinhos, só eu e não tem ninguém lá para me ajudar, eu vou comprimir direto, sem parar. Direto, até chegar a ajuda, tá? Agora, se vocês tiverem, por exemplo, uma pocket máscara, vocês vão ventilar também, tá? O que é uma pocket máscara? É isso daqui. É um dispositivo que vocês conseguem acoplar na via aérea do paciente e assoprar, imitando uma respiração boca a boca, porém sem se contaminar, porque o ar passa em sentido único, ele não volta, então não volta fluidos, não volta vômito, não volta sangue, não volta nada para nossa boca, tá? Então a gente não se contamina. Agora, digamos que vocês sejam a equipe do pré-hospitalar que vai lá atender. Vocês estão trabalhando no SAMU ou no bombeiro ou enfim. Lá na cidade que vocês trabalham tem um serviço de pronto-socorro. Vocês são os plantonistas lá do município que ficam de sobreaviso. Vocês vão chegar, vocês vão avaliar esse paciente, vocês vão verificar se ele tem pulso, chamar ele, ver se ele está inconsciente. Senhor, tá inconsciente, beleza. Então eu vou verificar o pulso e a respiração simultaneamente, né? Pulso periférico, se o paciente já tem algum distúrbio, vocês nunca vão conseguir. Então vocês sempre vão ir no pulso central, pulso carotídeo, né? Verifiquei, paciente não tem pulso, não tá respirando. Tá em parada. Chama o SAMU, por favor, para mim, senhor. Chama o SAMU. Beleza. E aí vocês vão se posicionar do lado do paciente, como essa mulher aqui está. Com os cotovelos retos e as mãos sobrepostas. Podem ser cruzadas ou podem ser apenas sobrepostas sobre a linha mamilar, sobre o externo, na linha mamilar. Se for masculino, vocês podem utilizar como parâmetro a linha mamilar, mas em mulheres vocês não vão utilizar, porque as mulheres podem ter os seios mais caídos, então os mamilos dela podem estar próximo à cavidade abdominal e vocês vão estar comprimindo no local errado, né? Então a gente vai sempre calcular 2 dedos acima do apêndice xifoide. E vamos iniciar as compressões. Vocês sendo socorristas, vocês vão estar sempre em 2, então um vai ficar responsável pela respiração e outro pela compressão. Cada pouco vai ter a rotação desses profissionais, tá? Então eu vou fazer 30 compressões. Sempre
sempre 30 compressões, vocês estando em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Fez 30 compressões, quem está na via respiratória com o ambu acoplado, com o ambu, aqui o ambu, o reanimador manual acoplado, vocês vão ventilar. 2 ventilações. 1, 2. Imediatamente quem tá na compressão vai iniciar de novo. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Vocês vão fazer 5 ciclos e vocês vão trocar, tá? Fez 5 ciclos. 30 compressão, 2 ventilação. 30 compressão, 2 ventilação. 30 compressão, 2 ventilação. Fizeram 5 ciclos, vocês vão checar o pulso desse paciente para ver se ele não voltou. Quem vai checar o pulso? Sempre quem estiver na ventilação. Por quê? Quem tá na compressão já tá fadigado, já tá cansado e na hora de sentir o pulso pode acabar sentindo o próprio pulso ao invés de sentir o pulso do paciente. Porque a gente vai estar taquicárdico, a gente vai estar fazendo um esforço, né? Então, a gente automaticamente vai estar taquicárdico, tá? Olha aqui o que a prof estava falando antes do CAB, né? Comprimir primeiro, abrir via aérea e depois dar uma boa ventilação ao nosso paciente, tá? Então, aqui mostra mais ou menos as compressões, né? Se a gente estiver em 2 socorristas, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações no adulto, Qual é a frequência que eu vou ter que comprimir? Para mim não ficar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou para mim não ficar 1, 2, 3. Eu vou ter que comprimir numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Então, imagine os segundos. 1, 2, 3, 4. É o dobro disso, né? Que a gente vai ter que comprimir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos nessa frequência, tá? Qual é a profundidade que eu preciso comprimir para ser eficaz, para que eu consiga fazer a compressão torácica, que eu consiga fazer com o meu coração comprima também? Eu preciso no mínimo 5 centímetros de profundidade, no máximo 6, tá? Preciso deprimir, eu preciso comprimir esse tórax no mínimo 5 centímetros, tá? E minimizar o máximo possível as interrupções, ou seja, as interrupções basicamente não devem haver, tá? A não ser quando vai haver a troca de quem está na cervical, na via aérea, passar para compressão e quem está para compressão e para respiração. Aqui fala da boa ventilação, né? Abrir a via aérea. Quem tá ambusando não vai ambusar o paciente com a cabeça aqui para baixo, que daí não vai ser nem um pouco efetivo, né? A gente vai ter que fazer uma hiperextensão da mandíbula e cervical do paciente. Então, a gente vai usar a técnica C e para pegar a máscara e o paciente. Todo mundo já deve ter visto um ambu, né? Quem não viu, a gente vai ver na prática quando a gente retornar para as aulas presenciais, que esperamos que seja logo, né? Porque não tá fácil para ninguém, mas tudo bem. Então, com os 2 dedos iniciais aqui, o primeiro e o segundo dedo, a gente vai acoplar a máscara aqui na boca do paciente. Não tenho nada que se assemelhe a uma máscara, mas a gente vai acoplar a máscara aqui na boca do paciente. E com o E, a gente vai pegar aqui embaixo do queixo do paciente e vai elevar e vai comprimir, tá? Vai ventilar o paciente, mantendo sempre uma via aérea hiper estendida, bem lá pra cima. Aqui, então, fala dos dispositivos, né? A pocket máscara ou o lenço facial e aí o ambu, que é o dispositivo respiratório de reanimação, bolsa, válvula, máscara, né? Nome mais bonitinho, bolsa, válvula, máscara. Esse aqui é o DEA, que eu falei pra vocês. Quem trabalhar no SAMU, no bombeiro, enquanto técnicos de enfermagem e enfermeiros, a gente sempre vai ter disponível o DEA, tá? Que é aquele
dispositivo que eu falei para vocês, que pode até leigos manusear. Então, o desfibrilador externo automático, que é o DEA, ele vai ser instalado no paciente o mais rápido possível. Aqui, como a prof falou para vocês, tá? Uma pá e a outra pá mais abaixo, o choque vai passar aqui no coração, tá? Mesmo que a gente não saiba o ritmo que o paciente parou, a gente vai instalar o DEA, porque ele vai saber se a gente vai precisar chocar ou não vai chocar o nosso paciente, tá? Então, enquanto eu tô realizando as 30 compressões iniciais, o meu colega que vai ventilar pode ir instalando o DEA, tá? Então, eu tô ali comprimindo, ele vai instalar o DEA rapidinho e depois ele vai ir lá para ventilação, tá? Então, depois que ele for instalado, ele vai pedir para que o socorrista pare de comprimir para que ele possa verificar o ritmo. Isso ele vai fazer rapidamente. Aí ele vai falar, por exemplo, ritmo chocável, afaste-se. E aí vai ficar um botãozinho aqui na tela, geralmente este daqui do coração, vai ficar piscando. Aí vocês vão se afastar, não vão encostar no paciente, porque senão vocês também vão levar choque. E vocês vão apertar aquele botão. Apertando aquele botão, o choque vai ser disparado no paciente. E aí o DEA vai falar assim: reinicia as compressões. Aí vocês vão fazer 2 minutos de compressão e ventilação, que vai dar os 5 ciclos, 32, 32, 32, 32, 32. E aí o DEA vai pedir para parar de comprimir, para analisar novamente o ritmo. Se ele tiver ainda em parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ele vai pedir para chocar de novo. Se esse paciente mudou de fibrilação para assistolia, ele vai falar assim: ritmo não chocável, continue as compressões. E aí vocês vão pauleira de novo nas compressões, tá? Mais ou menos desse jeito assim. Aqui a prof trouxe para vocês o protocolo do SAMU, do suporte básico do SAMU, que é baseado na American Heart Association. É o protocolo atual de parada cardiorrespiratória no adulto, tá? Aqui fala tudo bem detalhadinho, para que vocês se lembrem, depois vocês releiam tudo de novo, tá? Aqui continua. Beleza, daí era para vocês terem assistido os vídeos, né? E aqui fala um pouquinho sobre os medicamentos, sobre a fibrilação e a desfibrilação, a diferença da fibrilação e da cardioversão, né? A cardioversão é realizada, é um choque sincronizado, né? Que é realizado naqueles pacientes que não estão em parada cardiorrespiratória, mas estão com alguma arritmia severa, né? Então, o choque tem a finalidade de reverter esta arritmia cardíaca. Mas aí, geralmente, o paciente ainda vai estar consciente, apesar de estar com uma arritmia, ou uma taquicardia, ou uma fibrilação com pulso, diferente da desfibrilação que é feita no paciente em parada cardiorrespiratória, que é aquilo que a prof falou do DEA anteriormente, tá? Pessoal, em crianças, o protocolo da parada cardiorrespiratória é exatamente o mesmo do que no adulto, tá? Porém, ele é um pouco diferente. Que legal, né? Porque o que diferencia? A criança, ela precisa de um suporte respiratório maior, porque o gasto respiratório dela é maior. Então, assim, se a gente, enquanto profissional da saúde, estiver no nosso trabalho e estiver sozinho, como que a gente vai realizar o protocolo de RCP? A mesma frequência cardíaca, de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade, por ser criança, a gente não vai precisar comprimir tão profundo, de 4 a 5 centímetros, tá? E no adulto é de 5 a 6, a gente vai baixar o tórax de 4 a 5 centímetros, então um pouquinho menos de força, tá?
Como ele precisa de mais respiratório, lembra que eu falei para vocês no adulto que se a gente estiver sozinho, a gente só vai comprimir e vai esquecer lá as ventilação, vai ventilar quando der ou quando chegar ajuda? Então, na criança, se a gente estiver sozinho, se a gente tiver um socorrista, a gente vai fazer 30 compressões por 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. A cada 2 minutos vai checar o pulso. Tá? Se a gente estiver em 2 socorristas, a gente vai fazer uma frequência fracionada de compressões, que vai ser o ciclo de 15 compressões por 2 ventilações. Então, ao invés de fazer 30 sem ventilar, a gente vai fazer 15, vai ventilar 2 vezes, 15 e ventilar 2 vezes, 15 e ventilar 2 vezes, 15 e ventilar 2 vezes. Ventilar, usar o ambu para ventilar, a bolsa, a válvula, a máscara. Entenderam? Criança, 2 socorristas, comprime 15 vezes, faz 2 ventilações, 15 vezes 2 ventilações, 15 vezes 2 ventilações, faz um ciclo de 2 minutos e checa pulso. Frequência 100 a 120, mesma coisa que no adulto. Profundidade 4 a 5 centímetros. Beleza? Agora que vem a bucha, galera. No neonato, no bebezinho, até 29 dias de vida, o protocolo muda completamente. Muito mudança. Então é o seguinte. Lembra que eu falei que na criança ele precisa de mais suporte ventilatório? Então, uma criança que não estiver ventilando, um neonato que não estiver ventilando adequadamente, ele vai fazer uma parada respiratória. E automática, fazendo uma parada respiratória, ele vai fazer uma parada cardíaca. Então, peguem o caderno e vocês anotem. Neonato com uma frequência cardíaca, neonato até 29 dias de vida, tiver com uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, vocês vão iniciar ventilação por pressão positiva. O que é isso? Ambu. Ambu. Dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Porque se essa frequência cardíaca estiver abaixo de 100, quer dizer que essa criança não está respirando direito, por isso que está fazendo uma frequência cardíaca baixa. Então, frequência cardíaca em neonato abaixo de 100, vou ventilar, tá? Vou fazer 3 ventilações de resgate ou vou ventilar essa criança durante 1 minuto, a fim de melhorar a respiração e a frequência cardíaca, tá? No adulto, se ele tiver com uma frequência cardíaca mais baixa, a gente inicia protocolo de RCP? Não, né? Porque ele precisa estar parado, o professor, ele não pode estar respirando e não pode ter pulso para a gente começar a fazer compressão cardíaca. Senão quer dizer que ele está só desmaiado, né? É. Mas no neonato não é assim, não. Se ele tiver com uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, vocês vão iniciar imediatamente o protocolo de RCP. Sim, senhoritos. Abaixo de 60 batimentos por minuto, frequência cardíaca em neonato, inicia RCP imediatamente. Como que é o protocolo de RCP em neonato? 15:2 igual na criança? Nananina, não. É diferente também. Protocolo na criança, no neonato, é 3 compressões, 1, 2, 3, uma ventilação. Meu neonato. Como é que eu posso comprimir meu neonato? Colocar ele sobre uma superfície rígida, na linha mamilar. Eu vou comprimir em cima do osso externo. 1, 2, 3.
3. Ventilei. 1, 2, 3. Ventilei. Tá? Eu vou fazer isso por no mínimo 2 minutos. Ou ainda eu posso abraçar o tórax desse bebê, desse neonato, com os meus 2 polegares sobre o osso externo dele aqui. Eu vou comprimir. 1, 2, 3. Ventilei. 1, 2, 3. Ventilei. É claro que esse meu paciente vai estar deitado daí, né? Eu vou estar aqui, que vou ambusar, que vou fazer a compressão, e quem vai fazer a respiração vai estar ali na cabeça desse neonato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Durante 2 minutos para verificar se esse neonato vai retornar ou não, tá? Se ele não tiver melhora da frequência cardíaca ou melhora da frequência respiratória ou manter cianose perioral de extremidades, a gente vai ter que fazer uma via aérea avançada para esse paciente, que é o que? Uma intubação, que aí é o médico ou o enfermeiro capacitado que pode realizar. Entendido? Adulto, compressão cardíaca, 30 compressões, 2 ventilações. Se a gente tiver em 2 socorristas, um socorrista vai fazer como? Comprimir direto. Dentro do hospital sempre vai ter um monte de gente, então a gente vai fazer qual o protocolo? 32, né? Que é o protocolo de RCP no adulto. Na criança e adolescente, a gente vai fazer como? 2 socorristas, 15 compressões, 2 ventilações. Isso a nível hospitalar também. Fora, se a gente tiver só em um, a gente vai fazer 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Neonatos, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, primeira coisa, avaliar a frequência cardíaca desse paciente. Se estiver abaixo de 100 batimentos por minuto, a gente vai ventilar durante 1 minuto, verificando se ele vai melhorar a frequência cardíaca. Quantas ventilações? De 30 a 40 no mínimo por minuto, tá? Se a frequência cardíaca desse paciente cair a menos de 60, ou se eu avaliar inicialmente esse neonato, ele tiver com uma frequência cardíaca abaixo de 60, eu vou iniciar imediatamente o protocolo de RCP. 3 compressões para uma ventilação. 3 compressões para uma ventilação, no mínimo durante 2 minutos. E depois eu vou reavaliar este meu neonato. Entendido sobre a RCP? Isso daqui depois vocês leiam, tá? Novamente em casa para vocês relembrar sobre desfibrilação e sobre cardioversão, tá? Aqui também fala de novo sobre o uso do DEA, bem especificadinho. A prof colocou ali bem bonitinho, tá? Aqui a cardioversão, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu preciso passar. As medicações, a nível de conhecimento para vocês também. Tá, beleza, opa. É isso sobre RCP, tá? Então, muito bem. Vamos dar uma revisadinha aqui nas hemorragias também, né? E nos estados de choque, tá? Pessoal, isso é bem importante, a parte de hemorragia, porque assim como a obstrução de via aérea por corpo estranho e a PCR, a hemorragia, ela é a maior causa de óbito no trauma, ou seja, os pacientes vítimas de trauma, seja acidentes, principalmente acidente de trânsito, é a principal causa de morte desses pacientes, então são as hemorragias, tá? Então é bem importante. Nós temos 2 tipos de hemorragias, né? A interna e a externa. A externa, ela é grave, sim, muito grave. Porém, a interna, ela é grave também, e ela ainda tem uma peculiaridade, que muitas vezes ela é silenciosa, porque a gente não consegue ver que o paciente está sangrando, né? A gente não consegue enxergar aquele sangue, porque a hemorragia interna, ela é dentro do nosso organismo. Então, ela pode estar na cavidade torácica, na cavidade abdominal ou na cavidade pélvica. E esse paciente pode perder até 50%
do sangue ou total quase, né? E a gente acabar não percebendo se a gente não se atentar aos sinais e aos sintomas que o paciente vai apresentar, porque a gente não vai ver esse sangramento, né? Então, é isso que a gente mais vai ter que ficar de olho, né? Aqui um pouquinho fala sobre o que é uma hemorragia, né? Enfim, aqui tá falando sobre a hemorragia interna e sobre a hemorragia externa, né? A gente vai ver bem rapidinho. A hemorragia interna, então, ela é mais difícil de ser reconhecida porque o sangue fica acumulado nas cavidades do nosso corpo, né? Tanto na cavidade pulmonar, na cavidade torácica, abdominal ou pélvica, principalmente, né? E aí o paciente pode entrar em choque e se o profissional não se atentar, pode perder esse paciente pode vir a óbito, tá? Então, o que a gente vai ter que se atentar são os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar, não adianta. Quais são os principais sinais e sintomas de uma hemorragia grave interna? Pulso rápido e fraco. Tu sente que o paciente aqui tá taquicárdico, tuque, 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 mas não é aquele pulso que bate cheio, assim, é bem só um risquinho, assim, tu consegue sentir, né? Hipotensão, o paciente vai ter a pressão baixa, respiração rápida e artificial, ele vai respirar, não é aquela respiração profunda, né? A pele vai estar pálida, hipocorado vai estar esse paciente, vai estar fria, úmida, sudorreico, as pupilas vão estar midriáticas, né, dilatadas, a reação à luz vai estar lenta. Por exemplo, tá no escuro, colocou a luz ali na pupila, ela vai demorar para se contrair, né? Fraqueza, ele vai relatar frio, vai falar que tá com bastante sede, vai começar a se agitar, vai ficar inquieto até chegar à perda da consciência e a parada respiratória, tá? A gente fala que esses são os sinais de hemorragia interna, mas ao mesmo tempo são os mesmos sinais das hemorragias internas. Só que as hemorragias externas, ou seja, elas são para fora do organismo, a gente consegue ver o sangue, e as internas muitas vezes ou sempre a gente não vai conseguir verificar o sangue, né? Então, por isso que a gente tem que ficar em estado de alerta sempre aos sinais e sintomas do paciente. Além dos sinais clínicos, né? Do agravo que ele sofreu à saúde, por exemplo, um acidente de trânsito, que geralmente, mas foi um baita de um acidente, ou foi um capotamento, e o paciente não tem nenhuma lesão externa, então a gente tem que suspeitar que ele pode ter uma lesão torácica, uma fratura de costela que perfurou o pulmão e vai sangrar, uma ruptura de baço ou de algum outro órgão abdominal, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho, muito de olho a esses sinais e sintomas. Ferimento por arma de fogo, por arma branca, né? Faca, estilete, principalmente no tórax e no abdômen, são bem sugestivos de hemorragias internas, porque passou por as estruturas internas, né? Então, automaticamente vai sangrar, não adianta. Ou ainda algum acidente que o corpo suportou grande pressão, tipo um soterramento, uma queda, né? Ficou esmagado, sei lá, um veículo caiu em cima, alguma coisa desse tipo, tá? Aqui a prof trouxe que hemorragia nasal, oral ou auricular, né, auditiva, pode ser sugestivo a um TCE, bem como escarros com sangue pode ser advindos das vias aéreas inferiores, né, a nível pulmonar. Vômito com sangue, provavelmente problemas no estômago, por exemplo, a hemorragia digestiva alta por úlcera estomacal, né? Ou por varizes, é bem comum. Fezes sanguinolentas, geralmente o paciente tem problema intestinal, né? Problemas com o cólon, tipo câncer de reto e de cólon, câncer intestinal, ou algumas varizes intestinais também podem ser
fontes de sangramento pelo ânus, né, junto com as fezes, no caso. E perda de sangue pela vagina, pode ser sinais de abuso sexual, né, sempre se atentar para sinais de violência sexual, ou pode ser sinais e sintomas de aborto também, né. Aqui ainda continua alguns exemplos, né, epistaxe, que é o sangramento do nariz, hematemes e vômitos com sangue, né, hemoptíase, que é o sangramento das vias respiratórias, né, enterorragia, geralmente aquele sangue mais escuro, tipo, que já passou pelo processo de digestão, né, sai através do ânus, mas sai aquele sangue já digerido. Isso quer dizer que a hemorragia não foi lá embaixo no intestino, pode ter sido aqui no estômago, mas ele passou por todo o processo de digestão até chegar lá embaixo, né. Otorragia, aquele sangue que sai pelo conduto auditivo, né, bem sugestivo de TCE. Uma coisa que a gente sempre tem que cuidar também é a saída de líquor, um líquido viscosinho, assim, meio amarelado, pela orifício auditivo, pode ser sinal de TCE, que é o líquor cefalorraquidiano, né, quando tem lesão de meninges ou de medula cervical, né. As hemorragias externas, então, são tão graves quanto as internas, né. Nós temos 3 tipos de hemorragias. Eu diria 2 tipos de hemorragia e um tipo de sangramento, porque o capilar o paciente não vai morrer por um corte de um capilar, né? Ele vai sangrar um pouquinho, ou se for mais fundo, vai sangrar um pouco, mas não muito. E aí, o sangue venoso e o sangue arterial, sim, são formas graves de hemorragia, porque o paciente pode perder muito, muito sangue. O sangramento arterial, então, ele vai ser aquele sangramento pulsátil, né? Conforme as batidas do coração, o sangue vai jorrar, né? É um sangue rico em oxigênio, por isso ele vai ser um vermelho bem vivo. E sempre vai ser em grandes quantidades, né? Claro, vai depender do calibre da artéria, mas geralmente o sangramento é maior que no venoso. O sangramento venoso, então, ele é um sangue mais escuro, porque ele é rico em gás carbônico, né? Dióxido de carbono. E ele não vai jorrar, ele vai escorrer, né? Vai sair de forma contínua. Mas o paciente pode entrar em estado de choque também por um sangramento venoso. As hemorragias, elas são classificadas em 3 tipos, né? Deixa eu até aumentar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Nós temos a classe 1, 2, 3 e 4. A classe 1 é quando tem perda até de 15% da quantidade de sangue circulante no organismo, né? Aproximadamente 750 ml de sangue. Paciente não, é difícil o paciente que vai apresentar algum sintoma, porque o próprio organismo vai compensar essa perda, né? Às vezes pode acontecer dele ficar um pouquinho hipocorado, ou sentir uma sudorese, ficar um pouco tonto e tal. É como se fosse doar sangue, né? Não sei se vocês já foram, mas eu já fui. A gente fica um pouquinho fraco, mas isso é questão de 15, 20 minutos, come alguma coisinha, já melhora super bem, né? Então o próprio organismo consegue compensar. Já o sangramento, a hemorragia classe 2, de 15 a 30% de perda de sangue. Então, são de 750 a 1.500 ml de sangue. Então, o choque já vai ter sinais, esse paciente já vai começar a apresentar sinais de choque. Agitação, vai ter alteração neurológica, né? Agitação, ansiedade, sede, taquicardia, mais ou menos de 100 a 120, não é uma taquicardia alta, mas já é considerada taquicardia. O pulso radial, né? Os pulsos radiais aqui mais fracos, a pele vai estar fria, pálida, claro, né? Automaticamente nosso sistema compensatório ele vai redirecionar o sangue para os órgãos vitais, né? Cérebro, coração, pulmão, e vai deixar as extremidades com uma circulação menor. Por isso que o pulso vai estar mais fraco, a perfusão periférica vai estar diminuída, vai demorar para ter esse preenchimento capilar, né? Porque tem pouco sangue circulando ali nas extremidades, nos membros inferiores e nos membros superiores.
A frequência respiratória também vai estar aumentada, né? O enchimento capilar também vai estar alterado. Aí nós temos a hemorragia de classe 3, que são perdas acima de 30% do sangue, né, circulante. Isso seria mais que 1.500 ml de sangue. Já é um estado de choque grave, é o estágio compensatório que a gente fala. O paciente já vai ter uma bela de uma hipotensão, lá de 9 por 5, 8 por 4, 6 por 4, 7 por 4 e assim vai, né? Já vai ter alteração de Glasgow, alteração neurológica, agitação, confusão, inconsciência pode chegar, né? A pele vai estar fria, pegajosa, vai estar sudoreico, taquicárdico, daí já é uma taquicardia mais severa. O pulso radial já nem vai mais ser presente, a gente vai conseguir sentir o pulso carotídeo, pulso femoral. O que mais? Vai ter a frequência respiratória aumentada, o enchimento capilar vai ser extremamente lento, porque se não tá tendo pulso, quer dizer que o sangue não tá chegando direito aqui nas extremidades, né? Porque ele tá mais concentrado, mais centrado aos órgãos vitais, né? E aí o estágio 4, da classe 4, de hemorragia, já tem mais que 50% de perda de sangue e líquido circulante. Esse estágio é o choque, chamado choque reversível. É difícil reverter o paciente desse estágio, porque já é um estágio muito avançado. Geralmente o paciente já vai evoluir para parada cardiorrespiratória e a morte. Por quê? Se a gente conseguir compensar ele com uma transfusão imediata, a gente consegue trazer esse paciente de volta. Caso contrário, só com acesso venoso e cristalóides a gente não vai conseguir. Cristalóides é solução fisiológica, solução glicofisiológica, Ringer com lactato. Por quê? Porque não é só o volume circulante na circulação sistêmica que não tem mais. Não tem mais os elementos do sangue, né? Eritrócitos, plaquetas, leucócitos, não temos mais, né? Então, é necessário uma transfusão sanguínea emergencial nesse paciente e aí não se garante mais 100% de chance de que a gente vai conseguir trazer esse paciente de volta, né? Reverter esse quadro desse paciente. Das hemorragias externas, a gente tem algumas técnicas para controle dessas hemorragias, né? A primeira delas é a pressão direta sobre o ferimento. A segunda, elevação do membro, que algumas literaturas não indicam, porque se tiver fratura, por exemplo, a gente acaba deslocando ainda mais essa fratura ou agravando o ferimento, tá? Então, a American Heart Association, que é aquela que eu falei antes lá na PCR para vocês, ela não recomenda, tá? E a compressão dos pontos arteriais e também o torniquete como última escolha, tá? Aqui nós temos um exemplo de pressão direta, né? A gente vai pegar um chumaço, sabem o que é chumaço, né? Ou uma compressa, e vai colocar sobre esse ferimento e vai fazer uma compressão direta, né? Com a nossa mão por no mínimo 5 minutos. É claro que se o paciente estiver grave, a gente não vai ficar ali 5 minutos comprimindo, né? A gente vai tentar rapidamente uma compressão direta e aí já vai partir para os próximos passos, tá? Pessoal, se a nossa compressão direta for efetiva, a gente não vai tirar aquele curativo todo sangrado para colocar outro só porque ele tá limpo, né? A gente vai sempre repondo por cima, até porque no primeiro curativo que está em contato direto com a pele, geralmente vai ter o tampão, né? Que é aquele tampão de plaquetas que o organismo sofreu para fazer aquele coágulo lá para ajudar a estancar. Então, toda vez que eu tirar aquilo lá, vai voltar a sangrar de novo. Então, sempre eu vou colocar, mesmo que ainda esteja sangrando, eu vou ir colocando um curativo sobre o outro, tá?
Além da pressão direta, eu posso utilizar um curativo compressivo, né? Não é um curativo estenosante, tá? De não deixar mais o sangue circular para cá. É um curativo compressivo, fazer compressão. O segundo passo, indicado por algumas literaturas, seria a elevação do membro. A terceira seria a compressão de pontos arteriais. Se eu cortei, por exemplo, aqui no meu antebraço, né? Eu vou vir aqui e vou comprimir as artérias braquiais, a fim de minimizar este sangramento, tá? Se não for possível ou se não for efetivo nenhuma dessas duas técnicas, eu vou partir para o torniquete, tá? O torniquete, ele pode ser feito nos membros, é claro que no tronco não tem como fazer, né? Ah, tá com o abdômen sangrando, eu vou pegar um torniquete, vou passar aqui na cintura e vou deixar que o resto não circule mais. Nem tem como, né? Primeiro que nem tem como. Mas aí é realizado nos membros, tá? O torniquete, a gente pode fazer diversas formas, né? Com, por exemplo, pegar uma atadura, como tem aqui no slide, né? Tá com sangramento ali na panturrilha. Vou amarrar aqui uma atadura, posso utilizar um cano de PVC ou, por exemplo, um pedaço de madeira, o que eu estiver disponível no local. E aí depois que eu amarrar, porca madonna. Vamos tentar parar esse slide aqui, né? Depois que eu amarrar aqui a atadura na perna do paciente, eu vou pegar a madeira e vou passar por baixo do primeiro nó, né? E vou torcê-lo até que eu veja que o sangue aqui não circula mais, tá? E aí eu vou fixar esse meu torniquete para que ele não distorça tudo de novo, né? Pessoal, se o hospital for perto, não vai ter perigo de, por exemplo, o paciente perdeu o membro porque não continuou irrigando aqui o pé dele, por exemplo. É claro que se eu demorar 2 horas, 1 hora para chegar no hospital, a cada 15 minutos mais ou menos eu posso tá soltando um pouco esse torniquete para dar uma vascularizada no restante do membro do paciente, tá? E ainda tem os torniquetes prontos, né? Que são aqueles que já vêm preparadinhos assim para serem aplicados, tá? O torniquete é a minha última escolha, tá? Só se as outras não funcionarem mais. Amputação, laceração, né, de membro. O torniquete é bastante efetivo porque às vezes tu estanca e não estanca que chega, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Vamos falar um pouquinho dos estados de choque, né? O que é o choque, então, pessoal? A gente tem vários tipos de choque. O choque, aqui fala um pouquinho do conceito dele, ele é uma síndrome caracterizada por uma insuficiência circulatória aguda, com uma má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que vai implicar na falência e na oferta, basicamente, e a utilização do oxigênio nos tecidos, tá? As causas, né? Pode ser que seja por uma insuficiência cardíaca, por um problema na parte de vasos sanguíneos, ou ainda no volume circulante dentro da circulação, né? Dentro dos vasos. Nós temos essas 3 principais causas. Os tipos de choque, a gente tem mais alguns tipos, mas a prof trouxe os principais aqui para vocês, tá? O choque hipovolêmico, que é por baixa volemia, né? Que é, por exemplo, por um sangramento. A volemia está muito baixa, o paciente entra em choque, que é o que a gente acabou de ver antes ali nas hemorragias, tá? Sinais de choque, lembram? O choque cardiogênico, que é a nível cardíaco. O choque distributivo, que se divide em choque séptico, anafilático e neurogênico. O choque metabólico e o psicogênico. A gente vai ver bem rapidinho o que cada um é, tá? Porque isso daí a gente já teve lá na outra aula e vocês
visualizaram as videoaulas, tá? Só para dar uma relembradinha. Então, o choque hipovolêmico, ele é quando o paciente tem perdas de grande quantidade de sangue e fluidos circulantes nos vasos sanguíneos, que pode levar o paciente à morte, sim, né? Em poucos minutos, inclusive. Pacientes cirúrgicos, né? Eles geralmente são de alto risco porque eles podem perder muito sangue no período intraoperatório, né? Se não tiver uma boa reposição sanguínea, os pacientes podem fazer um choque hipovolêmico, que às vezes faz uma hemorragia, o médico não consegue controlar e faz uma descompensação, né? Então, uma das causas do choque hipovolêmico é a hemorragia, tanto arterial quanto venosa, né, que a gente estava vendo lá. Tanto é que a hemorragia, que vem de uma ruptura de um vaso ou de uma laceração, no acidente de trânsito ela é a principal causa de morte, né? A prof já falou antes ali para vocês. Não é o acidente em si, mas sim a hemorragia que esse paciente tem, que muitas vezes é tão grave que o paciente evolui para um choque hipovolêmico e depois para a morte, né? Geralmente, então, pacientes pós-traumatismo, pacientes cirúrgicos ou com complicações obstétricas têm grandes chances de terem hemorragias e evoluírem para um choque hipovolêmico, né? Então, as complicações clínicas do choque, né? Ele tem um grande potencial de levar à morte porque ele é um distúrbio hemodinâmico que vai causar uma perfusão inadequada e uma oxigenação dos órgãos e tecidos do corpo insuficiente, que vai levar à falência destes órgãos, né? Não tendo oxigenação, os órgãos não trabalham, né? Nós temos 3 estágios de choque, né? O estágio compensatório, que é aquele quando a hemorragia é classe 2 já, né? Que o classe 1 automaticamente o corpo ele se repara. Então, no estágio compensatório, o organismo ele utiliza os mecanismos de defesa habitual e vai procurando manter as suas funções, né? Geralmente a pressão vai estar normal, uma leve taquicardia e alterações da pele, né? Como a gente já deu uma olhadinha antes. O estágio progressivo vai progredindo, né? O sistema começa com o estágio compensatório, tentando compensar essa perda de sangue. Aí ele não consegue compensar, ele vai progredindo, vai para o estágio progressivo, né? Então, o sangue que estava nos membros superiores, braços, e nos membros inferiores, nas pernas e nos pés, né? Ele vai se focar para os órgãos vitais, coração, pulmão e cérebro, né? Até o da região abdominal ali, fígado e pulmão, fígado, rins, ele é desviado para o coração, cérebro e pulmões, né? Os sinais e sintomas já começam a ser um pouco mais severos, tem queda da pressão, sudorese, náusea, tontura, vai ter taquicardia nessa fase também. E aí, se ele não for tratado em nenhum desses 2 estágios, ele vai chegar no estágio irreversível, né? Que é quando o fígado e os rins desviam o sangue para o coração, cérebro, e vai gerando a falência desses órgãos, né? Fazendo com que o sangue se acumule afastado dos órgãos vitais. Esse paciente vai seguir a óbito, né? Se não tem oxigenação para o coração, para o cérebro, para os rins, para o fígado, automaticamente o sangue vai parar e todos os órgãos não vão mais receber oxigênio, né, gente? Então, automaticamente vai ter a falência de todos esses órgãos, né? Os sinais e sintomas, então, evoluem até a perda de consciência e óbito desse paciente, certo? O que a gente vai fazer, né? Por exemplo, se a gente estiver lá num acidente de trânsito e a gente pegar um paciente em estado de choque compensatório, lá, hemorragia classe 2, de 750 a 1.500 ml. Primeiramente, a gente vai ter que estancar essa hemorragia, né? Seja por compressão direta, seja por torniquete. Vamos pegar um acesso bem calibroso. Se vocês trabalharem no APH, vocês não vão ter sangue disponível.
Então, o que mais chega próximo ao sangue é o Ringer com lactato. Então, a gente vai fazer a infusão de até 2.000 ml. Mais que isso, a gente não pode, mais que 2 litros. Por quê? Porque a gente vai hemodiluir o sangue desse paciente. A gente vai diluir o sangue, porque o Ringer, ele é um composto de eletrólitos, né? Mas ele não tem, por exemplo, plaquetas, hemácias. Então, é só volume. A gente vai infundir volume para o nosso paciente, para dar uma enganada, digamos assim, né? Para ter um volume circulante ali, para que a medula consiga produzir mais células do sistema sanguíneo e para que a pressão arterial, a frequência cardíaca desse paciente consigam se manter mais ou menos estabilizados, certo? A partir daí não adianta a gente infundir mais que isso. O paciente tá sangrando, não, eu vou botar um acesso, um 18 aqui, um outro 18 aqui, e vou carcar ali 1.000 ml de soro aqui, 1.000 aqui, e aí quando acabar aquilo lá eu boto mais 1.000 aqui, mais 1.000 aqui. Já era, filha de Deus, vai botar 4 litros de soro no paciente, vai sobrar nada de sangue desse paciente, e o paciente tá lá com uma hemorragia na perna que tá saindo litros por minuto quase, né? Então, não vai resolver nada. A gente vai pôr um acesso com um Ringer, geralmente, ou uma solução fisiológica, se esse paciente tiver um TCE, porque daí o Ringer é contraindicado, né? Mas pra gente tentar dar um suporte melhor de vida para esse paciente até a chegada no hospital, para que ele consiga fazer uma transfusão sanguínea daí, né? O choque cardiogênico, então, é um distúrbio causado pelo mau funcionamento do coração, né? Geralmente uma falha cardíaca que não deixa com que ele bombeie, que o músculo consiga se contrair, impedindo o bombeamento sanguíneo, então, né? Pode ser causada por um enfraquecimento do músculo, né? Uma insuficiência cardíaca, que a gente chama, um problema de válvula, né? As válvulas não se fecham mais corretamente, então o sangue acaba não saindo de uma câmara para outra. Ou no sistema de condução elétrica do coração, aí que é quando o paciente tem que pôr marca-passo, lembram? O paciente tem que pôr marca-passo, porque o choquezinho lá do coração para que ele bata já não dispara mais. Lá no nó sinusal, nó sinoatrial, lembram? As fibras de Purkinje e tudo mais. Ou ainda quando ocorre um infarto agudo no miocárdio, né? Então, por uma trombose coronariana, lá faz uma isquemia miocárdica, né? Faz uma isquemia miocárdica, porque o infarto agudo do miocárdio, ele não deixa uma parte do músculo cardíaco receber sangue, né? Porque fez uma obstrução da coronária ali, que é as veias que vão por fora do coração, as artérias coronárias, né? A circulação do coração, que irriga o coração. Então, obstrui um vasinho, fica uma parte ali do coração que acaba morrendo as células porque não recebeu mais oxigênio, né? Então, houve a morte celular daquela parte ali do coração. Então, isso também pode ser chamado de choque cardiogênico. Então, porque se for uma parte muito grande do coração que tiver morrido, que as células morreram, teve uma necrose tecidual ali, o coração não vai mais conseguir se contrair aquela parte ali, né? Então, o paciente pode entrar em choque cardiogênico, tá? O que vai prejudicar? O débito cardíaco, né? Porque o coração vai estar fraco demais para bombear, então ele não vai conseguir fazer a circulação do sistema, o sangue chegar a todos os órgãos, né? Sinais e sintomas estão todos aqui, depois vocês dão uma lidinha melhor. As formas de diagnosticar raio-x de tórax, ecocardiograma, eletrocardiograma também, exames laboratoriais, gasometria. Qual é a nossa principal função nesses casos? Oxigenoterapia, intubação se for necessário, o médico vai fazer, né? Vamos controlar rigorosamente sinais vitais, até porque a gente tá falando de sistema cardíaco, né? Então, se o coração
parar, esse paciente vai entrar em parada, né? Aí a gente vai fazer o protocolo de RCP. Sempre vamos observar o nível de consciência desse paciente, vamos coletar exames sanguíneos se necessários, né? Administração das medicações conforme prescrição e preparar o paciente para procedimento cirúrgico, se for necessário, ou uma possível transferência, né? Se acontecer, quem vai preparar são vocês, técnicos de enfermagem, tá? Choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque séptico. O que é choque séptico? É quando o paciente tem uma infecção generalizada. Já devem ter ouvido esse termo, né? Infecção generalizada. Então, o paciente tem um foco infeccioso lá num determinado órgão, por exemplo, uma infecção respiratória. Iniciou com uma pneumonia e essa infecção se disseminou, foi para a corrente sanguínea e fez uma septicemia, né? E vai entrar em choque séptico, porque a quantidade de bactérias na corrente sanguínea e em todo o organismo está muito elevada, né? Então, quando os micro-organismos existem em grande quantidade, bactérias, né? Existem em grande quantidade e provocam, então, o choque séptico. Por quê? Porque essas bactérias, elas vão lançar toxinas no organismo, né? E essas toxinas vão fazer com que os vasos sanguíneos se dilatem. Então, o volume de sangue sempre vai ser insuficiente, porque o calibre do vaso está muito dilatado, então vai ter pouquinho sangue ali. Então, vai ser difícil desse sangue circular, porque ele não preenche todo o sistema circulatório, né? Porque ele está dilatado, os vasos estão grandes, né? Então, geralmente vai ser em ambiente hospitalar, o choque séptico, né? Geralmente na UTI, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar, vocês vão presenciar bastante o choque séptico, né? É difícil a gente pegar um choque séptico na casa. O paciente começou ruim e ficou em casa até chegar nessa situação, né? Então, geralmente vai ser a nível hospitalar, ele já tá lá internado e não tá conseguindo, os profissionais não estão conseguindo reverter esse quadro de infecção generalizada deles, tá? Aqui fala bem certinho a fisiopatologia do choque séptico, que eu espero que vocês já tenham lido. Então, os sinais de infecção, né, que ele vai apresentar: febre alta, frequência cardíaca elevada, respiração rápida e elevada também, hipotensão, bastante inchaço, esse paciente vai reter muito líquido, por isso ele vai urinar pouco. Vai ser um paciente que vai ter um controle de débito urinário, tipo, o que entra e o que sai do paciente de líquido vai ser tudo anotadinho. Vai ter perda da consciência, dificuldade para respirar, porque esse paciente vai estar encharcado de líquido, né? A função renal dele já não vai mais estar funcionando corretamente. E aí até ele ter uma confusão mental. Diagnóstico, exames laboratoriais, né? Principalmente a fim de verificar aumento de leucócitos. E gasometria, observação, o tratamento vai ser a base de antibiótico terapia, né? Tentar fazer uma abordagem precoce do foco infeccioso, que como o exemplo que eu citei foi a nível pulmonar, né? Vai fazer um controle glicêmico, corticoide, antibiótico terapia, suporte hemodinâmico, né? Assistência de enfermagem, o que vocês enquanto técnicos de enfermagem vão realizar no paciente, tá aqui no slide bem descritinho, tá? Choque anafilático, o que é o choque anafilático? O choque anafilático é aquela reação alérgica aguda grave, tá? Que leva o indivíduo à morte se não for revertido, porque ele vai causar uma sufocação, uma falta de ar, tá? Esses casos geralmente são tratados com hidrocortisona ou adrenalina, tá? A hidrocortisona é um corticosteroide e a adrenalina é um broncodilatador, também serve, né? Por que o choque séptico, o choque anafilático, ele causa asfixia? Porque ele faz edema de glote, né? O paciente começa com dificuldade respiratória,
vai iniciando com ardor na pele, pequenas irritações e vai progredir para um inchaço generalizado, edema generalizado. Inclusive edema de glote, né? Que vai asfixiar esse paciente, não vai mais conseguir respirar, a menos que faça o corticoide, né? Ou a adrenalina, tá? As principais causas o choque anafilático, ele é uma forma grave de alergia. Isso pode ser de medicamentos, pode ser de alimento, pode ser de insetos, por exemplo, abelha, né? Muitas pessoas têm alergia à abelha, que com uma, duas picadas já fazem um choque anafilático bem grave, tá? Sinais e sintomas, os principais são esses, né? Dispneia, obstrução de vias aéreas, palpitação, edema facial ao redor dos olhos, principalmente, né? Lábios, a língua vai ficar bem edemaciada, até causar o edema de glote que a gente fala, né? Aqui, ó. E as urticárias, né? Urticárias, aquelas saliências bem levantadinhas que podem ter no paciente. Cuidados de enfermagem estão aqui. Choque neurogênico é quando o paciente tem uma lesão grave na medula espinhal da torácica 6 acima, né? Que vai fazer com que esse paciente tenha a perda do tônus vasomotor geral. O paciente vai ficar com hipotonia de todos os membros, né? É uma tetraplegia, né? Quando o paciente fica tetraplégico. Quando ele tem uma lesão, seja perfuração de medula, seja edema daquela região, né? Então, o principal é tratar a causa que ocasionou. Muitas vezes a causa é irreversível, como por exemplo, se o paciente participou de um acidente de trânsito e teve uma lesão de medula espinhal, vai fazer com que esse paciente tenha a paralisia das paredes das artérias, né? Não vai ter a interrupção da comunicação com o sistema nervoso central, ou seja, os comandos não vão passar abaixo daquela lesão, né? É isso que acontece quando o paciente fica tetraplégico, por exemplo. Ocorre uma quebra de alguma vértebra até na torácica 6, como vocês podem ver aqui na foto, e muitas vezes esses fragmentos ósseos, eles perfuram, olha aqui, a medula espinhal do paciente, fazendo com que ele fique, com que os sinais e comandos do sistema nervoso central cheguem apenas até aquela altura aqui da lesão e daqui eles não conseguem passar para baixo. Por exemplo, eu quero que a minha perna se mova e aí vem a sinapse até aquele local da lesão e dali não passa, e o paciente não consegue mais movimentar. Muitas vezes causando paraplegia ou tetraplegia, né? Quando não movimenta nem os pés, nem as mãos, nem as pernas, tá? Isso é bem comum em acidente automobilístico, por isso da importância da imobilização correta, de não movimentar o paciente, de fazer o protocolo de imobilização certinho, para evitar esse tipo de choque. Aqui tem assistência de enfermagem, mas a nível hospitalar já, né? Quando o paciente já está lá no hospital. Temos ainda o choque metabólico, que é, por exemplo, coma diabético, né? Tudo que for relacionado ao metabolismo, tá? O paciente com vômito e diarreia intenso, né? Choque insulínico, fez demais de insulina, ou choque diabético, a glicemia está muito, muito alta. Toda e qualquer situação relacionada ao desequilíbrio de líquidos, né? Quando o paciente tem uma perda maior do que a produção, né, de líquidos corporais. Então, esse paciente pode evoluir de uma desidratação até chegar num choque metabólico.
E o choque psicogênico, né? São aqueles pacientes que vêm em estado de choque quando passam por um trauma psicológico muito grande, um estresse muito grande, medo muito grande. Geralmente pacientes que sofreram algum tipo de abuso vão chegar para vocês a nível hospitalar ou a nível de pré-hospitalar em choque psicogênico, tá? Eu já peguei pacientes em choque psicogênico e nada do que você falar vai conseguir resolver o problema deles, o psicológico deles. Muitas vezes os sinais e sintomas deles vão estar completamente estáveis, mas eles vão estar em outro mundo. Alguns nem vão conseguir responder direito, tá? É isso aí, pessoal, sobre hemorragias e choques, então. A professora deixou para vocês um trabalhinho que eu vou mostrar agora. Esse trabalho aqui, pessoal, tem 5 estudos de casos, tá? Sobre o que a gente viu hoje. Sobre obstrução de via aérea por corpo estranho, parada cardiorrespiratória, hemorragias e choque, tá? Eu esqueci de colocar ali no início hemorragias e choque também, mas vocês vão ler o estudo de caso, vocês vão saber do que cada um se trata, tá? Eu quero que vocês avaliem cada caso que foi passado ali para vocês e que vocês descrevam no caderno de vocês, não precisam me entregar, o que vocês fariam de conduta para cada caso, tá? Levem em consideração, pode ser um atendimento dentro do hospital ou fora do hospital, tá? Tem o caso clínico 1, que é de um recém-nascido com 10 dias de vida. O caso clínico 2 de uma idosa de 60 anos. O 3 é também de um idoso de 71 anos. O 4, um neonato de 7 dias de vida, barbaridade. E o 5º, um masculino com 20 anos, tá? Além deste trabalho, que vocês podem fazer com calma, mas eu fosse vocês faria antes da próxima semana, porque na próxima semana vai ter mais trabalho. E aí vocês vão deixar acumular, daqui a pouco vocês não vão mais dar conta, tá? E além disso tem a provinha de vocês, né? O trabalhinho de vocês que vocês têm que responder lá online sobre as questões que a Pro vai passar hoje. Tá bom, galera? Tchau, fiquem todos bem, até a próxima semana. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? A Prof está à disposição, tanto a Prof quanto o pessoal lá do ICEL, né? O pessoal da escola, as secretárias estão lá à disposição, tá bom? Grande beijo para vocês, até semana que vem. Tchau!